Olá, meu nome é Tatiane, sou aluna do curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, aqui do Polo de Tatuí. Aqui nós iremos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso com o tema A Ludicidade como ferramenta de aprendizagem, o potencial educativo dos jogos educacionais. Este trabalho apresenta uma análise sobre a importância da ludicidade como recurso didático e suas contribuições de ensino de aprendizagem. A pesquisa foi desenvolvida por meio de estudos bibliográficos com base em autores como Piaget e Vygotsky, que discute o papel do lúdico e das interações sociais no desenvolvimento da criança. A ludicidade é entendida aqui como ferramenta pedagógica essencial, que transforma o ambiente escolar em um espaço mais dinâmico, participativo e prazeroso. Os estudos mostram que o brincar e o aprender pode caminhar junto, tornando um processo de ensino mais envolvente e significativo. De acordo com Piaget, o jogo é fundamental para a construção de pensamento e da imaginação da criança. Já Vygotsky destaca o papel das interações sociais e da mediação de um professor, que ajuda o aluno a avançar dentro da sua zona de desenvolvimento proximal. O objetivo geral deste trabalho foi analisar o uso da ludicidade por meio de jogos educacionais, como estratégia pedagógica para promover uma aprendizagem significativa e inclusiva. Entre os objetivos específicos, destaca-se desenvolver habilidades cognitivas, motoras e socioemocionais, fomentar a colaboração e trabalho em equipe e investigar como os jogos educacionais contribuem para o engajamento e a inclusão. Olá, meu nome é Juliana. Vamos falar sobre o papel da ludicidade como uma ferramenta pedagógica. O uso do lúdico no processo de aprendizagem tem se mostrado uma abordagem eficaz no desenvolvimento de habilidades cognitivas, emocionais e sociais. Mais do que uma simples forma de diversão, o lúdico é uma estratégia pedagógica que estimula a participação ativa dos alunos no processo educativo. De acordo com Vygotsky, o termo lúdico vem do latim ludus, que significa jogo ou brincadeira. Ele se refere ao uso desses elementos como recursos pedagógicos que favorecem a construção do conhecimento de maneira prazerosa e envolvente. Ou seja, o lúdico desperta a curiosidade, a motivação e o prazer de aprender elementos fundamentais para uma aprendizagem significativa. O uso do jogo como ferramenta pedagógica vai muito além do simples entretenimento. Ele é essencial para o desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas e sociais. Jean Piaget destacou o papel essencial do jogo na construção do pensamento e na organização do conhecimento. Segundo ele, é por meio do jogo que as crianças internalizam conceitos e criam representações simbólicas do mundo ao seu redor, um processo fundamental para o desenvolvimento das habilidades cognitivas. O chamado jogo simbólico, caracterizado pelo uso de objetos para representar outras realidades, é uma etapa crucial no desenvolvimento infantil. Ele estimula a imaginação e a capacidade de abstração, habilidades que servem de base para a aprendizagem de conceitos mais complexos. Vygotsky, ao discutir o papel da interação social no aprendizado, apresentou a teoria da zona de desenvolvimento proximal. Essa teoria descreve a diferença entre o que o aluno consegue realizar sozinho e o que é capaz de fazer com o auxílio de um colega ou de um professor. Nesse contexto, o jogo assume um papel fundamental. Ele cria um espaço para a mediação do aprendizado, permitindo que o aluno explore novos conhecimentos dentro da sua zona de desenvolvimento proximal. Os professores, cada vez mais, têm buscado compreender o brincar como uma parte essencial no processo educativo. Através dos jogos educacionais, as crianças podem testar hipóteses, resolver problemas e aprender de forma colaborativa, sempre interagindo com os outros. Em síntese, o lúdico transforma o ambiente de aprendizagem em um espaço de descoberta e de interação e de prazer em aprender.
Mais do que um recurso pedagógico, ele é um caminho para tornar alunos criativos, participativos e emocionalmente equilibrados, preparados para aprender de forma significativa e duradoura. Meu nome é Edmara, sou aluna de Pedagogia do campus do Tatuí e hoje eu vou falar sobre ferramentas pedagógicas de aprendizagem. Quando pensamos nesse termo, geralmente associamos a livros, teorias e pesquisas, mas essas ferramentas pedagógicas vão muito além dos materiais tradicionais. Elas incluem também a atividade que ajudam a aprender de forma lúdica e prazerosa. Segundo o Paiva 2025, existem diversas ferramentas que favorecem a aprendizagem, como as brincadeiras, escravos de Jó, amarelinha, peteca, e as danças e músicas ensinadas nos primeiros anos escolares. Brincadeiras, músicas, jogos e atividades corporais não são apenas entretenimento, são práticas pedagógicas potentes que ensinam valores, fortalecem vínculos e despertam o desejo de aprender. Essas práticas, além de divertida, têm um papel importante no desenvolvimento cognitivo, social e cultural das crianças. Ao brincar, elas aprendem a respeitar regras, a trabalhar em grupo e a conviver com o outro. O teórico Lev Vygotsky, 2007, explica que é por meio das brincadeiras que a criança se desenvolve e aprende a participar da vida em sociedade. Brincar é, portanto, uma forma de construir conhecimentos, autonomia e consciência coletiva. Por isso, quando pensamos em ferramentas pedagógicas, precisamos ir além dos livros e conteúdos formais. As brincadeiras, músicas e jogos também ensinam, e de um jeito leve, criativo e significativo. Valorizar o brincar é reconhecer que é brincando que a criança aprende a ser e a viver em comunidade. Sou Mayara Garcia, aluna de Pedagogia da Faculdade Univesp. Hoje vamos falar sobre como os jogos educativos e como eles podem transformar o aprendizado das crianças. Jogos de tabuleiro, digitais como dominó matemático, Minecraft Education, favorecem o desenvolvimento cognitivo e social emocional dos alunos. Eles estimulam a criatividade, a resolução de problemas e a interação entre professores e alunos. Plataformas como Duolingo, Kahoot utilizam gamificação para tornar o aprendizado mais dinâmico e interativo. Além disso, os jogos simbólicos e dramatizações são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças, estimulando a imaginação e a empatia. Os jogos podem ampliar as habilidades das crianças e tornar o aprendizado mais atrativo e eficaz. Ao transformar o aprendizado em brincadeira, podemos mudar a forma como as crianças elas podem ver a educação e torná-la mais significativa e divertida. Olá, meu nome é Daniela, sou estudante de Pedagogia da Univesp do Polo de Tatuí. Os jogos têm um grande potencial educativo porque desenvolvem habilidades cognitivas, emocionais e sociais, além de tornarem o aprendizado mais interativo e engajador. Além disso, estimula o raciocínio, a memória e os alunos aprendem com os erros. A ludicidade através dos jogos são atividades que facilitam a trajetória interna da construção da inteligência. Muitos educadores brasileiros têm defendido o uso do lúdico como uma estratégia, pois para eles o jogo não é apenas uma diversão, mas sim um grande recurso para promover uma aprendizagem mais significativa. Pacheco, 2006, por exemplo, em seu trabalho ele defende a pedagogia do jogo, pois aumenta a criatividade dos alunos e proporciona aos estudantes oportunidades de aprender através de atividades que estimulam o prazer, a curiosidade e a experimentação, e também contribuem com a formação integral do indivíduo. Outros autores, como Lima, também reforçam a importância do lúdico, apontando sua contribuição para o desenvolvimento emocional e social das crianças. Além disso, o uso do jogo na sala de aula melhora a relação entre os alunos e professores, criando um ambiente de confiança e cooperação. Nos dias atuais, alguns educadores têm receio de aplicar atividade
de forma lúdica em suas aulas, na maioria das vezes por falta de recurso. No entanto, seria de grande proveito e fundamental se os educadores fossem capacitados para perceber o potencial do lúdico e, aplicando de maneira eficiente, atraia resultados que o incentivem para mais planejamentos do ensino com ideias e propostas diferentes, que chame a atenção dos alunos e, através disso, consiga grandes resultados. Vale ressaltar que a implantação do lúdico não depende somente dos professores, ele requer uma mudança e é necessário que as escolas e as políticas educacionais também estejam dispostas a investir em formação, infraestrutura e recursos para estar proporcionando aos alunos uma aprendizagem mais criativa, colaborativa, autônoma e com resultados bastante significativos para os alunos e para a escola. Olá, meu nome é Ibrahim Antunes Júnior e estou cursando o 7º semestre de licenciatura em Pedagogia. Pensando lá no ludicidade em forma de jogos na educação, é importante saber também que para a educação de crianças que contêm algum tipo de deficiência, por exemplo, a deficiência intelectual, existe um artigo publicado no 6º Congresso Nacional sobre a importância desses jogos tradicionais no ensino especializado de educação, os AEEs, pelos alunos da APAE. No artigo, as escritoras citam autores como Kishimoto e Hall, que possuem um campo amplo de estudo sobre a importância e o impacto que têm os jogos na educação das crianças, o quanto influencia na criatividade, o quanto a exploração de objetos, a ensinação de papéis é importante para o crescimento cognitivo dos alunos. Para Kishimoto, os jogos não podem ser vistos de uma forma simplista, como simples jogos. Além de fazer com que as crianças se divirtam, possuem uma carga cultural muito grande, pois possuem regras e limitações que têm que ser obedecidas e entendidas, e por meio da linguagem, esses jogos são passados de gerações por gerações, jogos como amarelinha, quebra-cabeça, faz de conta, e tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, utilizar jogos como mecanismo de ensino vai além de ser uma forma de diversão e educação. Tem que ser visto também como uma forma cultural, de uma forma social e de identidade. O artigo foi feito por educadoras que trabalham numa APAE de Belém e que continha um centro de atendimento especializado, um AEE, com crianças de 10 a 13 anos, e os jogos que foram utilizados eram dominó, quebra-cabeça, tengram e bingo. Por meio desses jogos, elas buscavam desenvolver atividades que faziam com que a criatividade fosse trabalhada, com a criatividade, a criação de hipóteses, o desenvolvimento cognitivo desses alunos. Cada jogo em específico tinha um elemento especial que seria trabalhado para desenvolver certa característica. Após o final da pesquisa, as estudantes conseguiram estabelecer uma referência com que os autores que elas utilizavam sobre a cultura, por exemplo, estava correta, porque nos jogos como Tengram, por exemplo, as crianças começavam a fazer figuras que elas conheciam a partir do cotidiano, figuras que elas já conheciam e traziam para o jogo esse conhecimento. E também puderam constatar a importância de utilizar esse tipo de abordagem durante o ensino para trazer um pouco mais de criatividade, um desenvolvimento cognitivo, um desenvolvimento social e também um desenvolvimento afetivo desses alunos. Outra pesquisa que vale a pena ser ressaltado é a criação do aplicativo ANI, que é alfabeto, numerais e emoções, que foi desenvolvido para trabalhar principalmente com alunos que possuem algum tipo de deficiência intelectual que estão no ensino fundamental 1. A pesquisa também mostrou que 40% dos pais e professores nunca haviam trabalhado jogos em sala de aula ou para desenvolver algum tipo de atividade educacional. E também que 80% das crianças que fizeram o trabalho conseguiram atingir o objetivo do que era esperado ou tiveram um resultado muito positivo. E com essas duas pesquisas, a gente consegue ter uma noção do quanto é importante trabalhar
os jogos também com crianças que possuem algum tipo de deficiência intelectual, por exemplo, que conforme se utiliza jogos tradicionais como Tengram, Bingo, Quebra-Cabeça e também jogos virtuais como o Ani, você pode conseguir atingir objetivos em sala de aula e também trabalhar outros tipos de desenvolvimento cognitivo, social, o afetivo com os alunos. E que também a maioria dos educadores ainda ficam com o pé atrás sobre a utilização desses novos métodos. Meu nome é Bruna, eu sou aluna do 7º semestre do curso de licenciatura de Pedagogia. Eu vou falar a respeito do capítulo 4. Para o desfecho dessa pesquisa, eu quero apresentar um pouco sobre as práticas dos jogos para os alunos do ensino fundamental 1. Até agora, nós falamos a respeito da importância do lúdico, as práticas dos jogos e um pouco sobre os alunos com deficiência intelectual que são impactados com a utilização do lúdico para o seu desenvolvimento e principalmente para a sua inclusão na sala de aula. No capítulo 4, nós ressaltamos a importância dessa prática através da aplicação de jogos com crianças baseado no ensino de Piaget. Piaget ele realizou um estudo em 1990 a respeito das fases de desenvolvimento. Sendo 3 fases classificadas por Piaget, nós ressaltamos a terceira fase, que ficou conhecida como a fase de desenvolvimento das operações concretas, e ela tem como faixa etária as crianças de 7 a 11 anos, que são as crianças do ensino fundamental 1. Nessa fase, Piaget ressalta a importância das brincadeiras com regras, sendo as regras o ponto de interesse das crianças, ou seja, para que a brincadeira ela seja interessante, nessa fase ela precisa ter regras e um objetivo. Nós podemos citar como exemplo jogos de tabuleiro, como por exemplo o jogo da vida e o banco imobiliário, que possuem regras para se atingir um objetivo final. A gente também pode falar a respeito dos quebra-cabeças, que podem ser jogados sozinho ou em grupo, a amarelinha, que é um jogo conhecido não só pelas crianças, mas pelos adultos também, e os esportes como futebol e vôlei, que além de incentivar a competição, eles possuem regras para que chegue ao resultado final. Os resultados dessas pesquisas de Piaget foram conclusivos e positivos, mostrando que, atualmente, é possível utilizar essas ferramentas e tantas outras para ampliar o desenvolvimento intelectual e acelerar o aprendizado. No planejamento das aulas, o professor ele precisa ser criativo e utilizar as inovações disponíveis a seu favor. Falando ainda sobre o potencial da utilização dos jogos, ele favorece o desenvolvimento socioemocional. Então, ele forma crianças, através da aplicação de regras, um senso ético, para que ela possa entender o que é certo e o que é errado, que contribui para a formação de cidadãos conscientes, colaborativos e resilientes. Sendo complementar ao ensino teórico dos livros, os jogos eles ensinam na prática como a criança vai encarar a realidade do mundo lá fora, como ela se relaciona com os colegas, com as questões do dia a dia e as decisões que precisa tomar e, acima de tudo, nem sempre sairá vitoriosa em algo e pode aprender a recomeçar e que não desistir faz parte da vida fora dos muros da escola. Obrigado pela atenção. Chegamos nas considerações finais desse estudo e podemos afirmar que os objetivos propostos foram alcançados. A integração dos jogos educacionais e digitais ao currículo escolar mostrou-se fundamental para ampliar a possibilidade de ensino e aprendizagem. A análise das diferentes ferramentas, como plataformas educacionais, jogos pedagógicos e jogos de tabuleiro, revelou o quanto elas tornam as aulas mais dinâmica, interativa e acessíveis. Além disso, observou-se que essas tecnologias estimulam a criatividade, promovem a inclusão e fortalecem a participação ativa dos estudantes no processo educativo. A ludicidade e os jogos pedagógicos têm um papel essencial nesse contexto, porque transformam o aprendizado em uma experiência prazerosa e significativa. Ao unir o brincar e o aprender, o professor desperta o interesse e o engajamento dos alunos, favorecendo o desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Assim, o uso de práticas lúdicas, com ou sem recursos, contribuem para uma educação mais humanizada,
participativa e voltada para a formação integral dos alunos. Em resumo, a ludicidade não apenas complementa o processo de ensino, mas o ressignifica, tornando-o mais atrativo, criativo e eficaz diante das demandas do mundo contemporâneo. Porque ensinar com ludicidade é, acima de tudo, ensinar com sentido e com encantamento.